Então agora eu vou ler uma poesia para vocês do Álvares de Azevedo. Ele é um autor da segunda geração do romantismo. A poesia é Se Eu Morresse Amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria. Se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva. Acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Poesia, como eu falei, é do Álvares de Azevedo, e ele é um importante poeta da segunda geração do romantismo. Então ele é um dos poetas mais importantes, inclusive, da literatura brasileira. A professora sempre fala isso, né? Mas ele tem bastante importância mesmo. Um dado biográfico dele é que essa poesia foi feita um pouquinho antes da sua morte e ela foi lida no seu velório pelo Joaquim Manuel de Macedo, que era também um romancista da época do romantismo. O Álvares de Azevedo morreu com 20 anos apenas e ele deixou um legado literário, que é isso que ele fala aqui, né? A ânsia de glória que ele tinha. Durante os 4 anos que ele cursou Direito em São Paulo, ele conseguiu fazer uma vastíssima obra. Para vocês terem ideia, ele traduziu Byron, que é um dos principais poetas da segunda geração romântica inglesa. Inclusive o ultrarromantismo, essa segunda geração, ela é a geração byroniana por conta desse poeta. Esse poeta, vocês vão lembrar dele, porque quando a gente estudou a Mary Shelley, do Frankenstein, a gente viu que ela concebeu esse livro a partir de uma disputa literária que ela fez com o Lord Byron. Então ele tem bastante importância e o Álvares de Azevedo, ainda antes dos seus 20 anos, traduziu a obra dele para o português, como também traduziu Shakespeare, tá bom, gente? A professora tá com 30, não traduziu nada ainda. Mas nunca é tarde, é claro. Então ele viveu entre 1831 e 1852. Ele tinha tuberculose e morreu por conta, na verdade, de um agravamento de um tumor que ele teve. Se a gente pegar essa poesia, existe uma idealização da morte. A segunda geração do romantismo, ela tem esse pesar. Se eu morresse amanhã. Veja, quando a gente fala nesse ser, nessa condição, esse condicional virado para o futuro, é uma projeção do futuro. Então a gente sempre espera que algo feliz vai vir amanhã, na teoria, né? Não em época de coronavírus. Mas, talvez por isso, começa a ficar mais evidente. O Álvares de Azevedo faz parte de um momento e de uma geração de poetas que veem o futuro com esse pessimismo, com esse ar sombrio. Por quê? Porque a segunda geração romântica está carregada desse ar sombrio. Vamos pensar naquela poesia que a gente leu na primeira aula do Goethe, que é o Rei dos Elfos. Aquele ar sombrio, a natureza se mexendo, a noite escura. Então aquilo lá traz um pouco dessa segunda geração, né? Essa coisa que causa medo, que causa terror, que causa angústia. Então tudo isso está nessa segunda geração. Essa segunda geração também tem uma expressão assim desmedida. Se vocês observarem esse poema, eu vou colocar aí rapidinho na tela para vocês. Olha só o tanto de exclamação que a gente consegue ver nesse poema. Tem muitas exclamações. É uma forma de fazer poesia que mostra que essa subjetividade, ela tá em explosão. Ele quer explodir essa visão, além das reticências, né? Então,
Nós também temos nessa poesia um eu lírico solitário no mundo. Então, se eu morresse amanhã, será que a minha mãe, a minha irmã se dariam conta? Então, mostra essa solidão do eu lírico. E é claro que essa idealização da morte, que é um escapismo. Então, eu vou fugir da realidade, porque lá na morte, essa fuga, esse escapismo, lá na morte eu vou encontrar algo melhor. Por exemplo, na terceira estrofe, vejam, na terceira estrofe a gente tem que sol, que céu azul, que doce nalva. Exclamações de algo que, se eu morrer amanhã eu vou ver isso. Mas hoje, então isso quer dizer o quê? Que hoje isso não acontece. Esse sol, esse céu azul, tá tudo muito escuro, profundo, né? E eu espero que o amanhã seja melhor. Mas não na vida. Né? Os poetas dessa segunda geração romântica não vão esperar isso na vida, mas na morte, uma fuga. Outro jeito de fugir da realidade é indo para o contexto histórico medieval. Por exemplo, Gonçalves Dias ia lá para a cultura indígena, que era uma forma de fugir também da realidade atual, concreta. Mas era menos melancólico do que o romantismo da segunda geração, né? Que tem bastante melancolia. E tanto é que se a gente for olhar para a quarta estrofe, a gente vai ver que a glória ela só vai ser possível depois da morte. Também a luz, o sol e a glória só no futuro, que não é um futuro na Terra, é um futuro melancólico fora dela. A outra poesia que eu vou ler para vocês ainda do Álvares de Azevedo para introduzir, né, essa discussão sobre Álvares de Azevedo, porque na próxima aula eu vou trazer outra poesia para vocês dele. Eu vou falar sobre. O nome é Ela. É ela, é ela, é ela, é ela. É o nome dessa poesia. E ela diz o seguinte: é ela, murmurei tremendo. E o eco ao longe murmurou: é ela. Eu a vi, minha fada aérea e pura, a minha lavadeira na janela. Dessas águas furtadas onde eu moro, eu a vejo estendendo no telhado os vestidos de chita, as saias brancas. Eu a vejo suspirando, enamorado. Esta noite eu ousei mais atrevido nas telhas que estalavam nos meus passos ir espiar seu venturoso sono, vê-la mais bela de Morfeu nos braços. Como dormia, que profundo sono! Tinha na mão o ferro do engomado, como roncava maviosa e pura. Quase caí na rua desmaiado. Afastei a janela, entrei medroso, palpitava-lhe o seio adormecido. Fui beijá-la, roubei do seio dela um bilhete que estava ali metido. Ó, de certo, pensei, é doce página, onde a alma derramou gentis amores. São versos dela que amanhã de certo ela me enviará cheio de flores. Tremi de febre, venturosa folha, quem pousasse contigo neste seio? Como Otelo beijando a sua esposa, eu beijei-a a tremer de desvaneio. É ela, repeti tremendo. Mas cantou nesse instante uma coruja, abri-cioso a página secreta. Oh, meu Deus, era um rol de roupa suja. Mas se Werther morreu por ver Carlota dando pão com manteiga às criancinhas, se achou assim mais bela? Eu mais te adoro, sonhando te lavar as camisinhas. É ela, meu amor, minha alma, a Laura Beatriz que o céu revela. É ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe suspirou. É ela. Gente, pelo amor de Deus, alguém, por favor, me explica o que esse poema está fazendo aqui. Porque o que a professora falou até agora, para onde que foi? Como que a gente resolve que um poema engraçado, um poema sem idealização, que fala total do cotidiano, foi escrito pelo mesmo poeta que escreveu Se Eu Morresse Amanhã e escreveu tantas outras obras pessimistas, tristes, etc. Então, o romantismo não é uma idealização pura. O Álvares de Azevedo mesmo, ele não tinha nada de nacionalismo. Na verdade, ele nem gostava dessa ideia de nacionalismo, achava patifaria. E
E ele é bastante irônico nessa poesia. Inclusive, ele tá brincando com essa idealização, porque ele fala assim: ela é minha lavadeira na janela. Quer dizer, ela tá trabalhando, ela tá cumprindo suas funções do cotidiano, né? Não é alguém que tá idealizada num castelo longe, como a Idade Média queria implantar, né, nas mulheres. E aí, ela tá vestida o quê? De roupas de chita e saias brancas. E aí ele vê e suspira, namorado. E tem outra ainda, quando ele vai por cima do telhado, assim, pra chegar mais perto dela, e ela tá dormindo o quê? Com ferro de passar na mão. E aí, o que ela tá fazendo? Roncando, que é o cotidiano das pessoas, né? As pessoas roncam. Ou seja, existe toda essa forma de romper com com um modelo, né? E uma visão de literatura. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz as provas ou faz qualquer exercício, que é tomar o cuidado de entender se naquilo tem ironia, se ele tá falando sério, porque é muito fácil falar assim, é mulher idealizada. Mulher idealizada, peraí, não é de idealização não, né? Tem ironia, e o Álvares de Azevedo é capaz disso, é capaz de ter momentos de idealização pura e ter momentos de ironia, porque ele olha para a própria realidade de forma mais concreta, né? Então, era isso que eu queria falar pra vocês do Álvares de Azevedo. Não dou como terminada essa aula, mesmo porque a gente vai continuar falando do Álvares de Azevedo e de outros dois poetas importantes para a segunda geração do romantismo, que é o Casimiro de Abreu e Junqueira Freire. Beijinhos, até a próxima.